Boa tarde, irmãos. Bom fim de tarde, quase noite. Hoje, nós na nossa escola dominical vamos falar sobre um tema assim, bem... Nos falaram que alguns estão comentando bastante nas redes sociais, principalmente os católicos, mas que é um tema sempre pertinente, que acaba por, no dia a dia, principalmente em época de crise, nos chamar a atenção, que é a questão das esmolas. Nós somos confrontados com essa necessidade de dar, ou com esta demanda que nos é apresentada, de dar esmolas. E nós, ao definir o tema de hoje, me foi dada uma certa liberdade, e eu pensando assim, vários temas, compulsando vários itens de temas de ética cristã, eu vi esse tema. Nós vamos transferir depois para o grupo da igreja uma pequena apostilazinha de 5 páginas sobre essa aula de hoje, que é o cristão e as esmolas. Nós temos uma demanda hoje em crise, com a carestia, com a recessão, com os efeitos econômicos da pandemia, uma demanda de pedidos de pessoas carentes e necessitadas que estão no meio da rua. Então nós estamos caminhando e as pessoas vêm e pedem para nós um dinheiro, pedem para nós um prato de comida, pedem para nós algum tipo de vantagem financeira para que elas supram alguma necessidade imediata. Então hoje nós vamos abordar isso no seu sentido bíblico. Eu estou abrindo aqui porque eu trouxe o meu tablet, mas ele, graças a Deus, eu tenho no OneDrive salvo, né? Mas ele não está abrindo porque eu não salvei a nova senha aqui do Wi-Fi da igreja, então eu não consegui baixar a tempo, mas eu tenho ele aqui no celular. Então, nós somos demandados nessas circunstâncias, e o objetivo do estudo bíblico hoje é nós termos uma perspectiva do que a Bíblia diz sobre isso e de como o cristão deve agir. Vamos orar então, rapidamente? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento em que podemos atentar para o que a Tua Palavra fala sobre, ó Deus, dar esmolas e o auxílio aos outros, aos menos afortunados e desfavorecidos, Pai. Que a Tua Palavra comova nossos corações e nos ensine, ó Deus, a agir de maneira correta. É a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. A palavra esmola, ela vem do grego e ela tem um significado de uma boa ação. E ela tem uma grafia no grego, feita a transliteração do alfabeto grego para o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos. Feita essa transliteração, ela tem até uma grafia semelhante à grafia do latim, só que no latim essa palavra significa piedade, compaixão. Esmola é aquilo que se dá aos necessitados, e o verbo esmolar guarda um duplo sentido. Esmolar é tanto pedir esmola quanto dar esmola. Guardem isso quanto ao verbo, que nós vamos fazer uma reflexão breve depois sobre isso. No Antigo Testamento, nós temos orientação de um cuidado constante para com os pobres. Então, em Êxodo 23:10, você lê o seguinte: também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Em Levítico nós encontramos um texto semelhante que diz: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, quer dizer, nos limites do campo e nas esquinas do campo,
O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Os irmãos lembram do livro de Ruth, que Ruth vem colhendo o que cai? Ela está exercendo isso, esse uso desse sistema, assim, vamos dizer aí, previdenciário, né, que Deus estabeleceu para o povo judeu. Nem as espigas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Em Deuteronômio, ele fala algo semelhante, mas ele faz umas advertências mais explícitas. Então, lá em Deuteronômio 15, de 7 a 11, tem um verso que ele fala, nesse texto, que ele fala o seguinte: guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão. Era esse ano, o 7º ano, o ano em que havia a possibilidade de o pobre vir a comer dos campos e também aquele devedor ter a sua dívida perdoada. Guarda-te para que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Então aqui ele faz uma advertência aqui para que não sejam usados expedientes para fugir àquilo que Deus estabeleceu. Isso é muito comum, e isso acontece muito nos fariseus. Aquela entrevista de Jesus com o jovem rico deixa isso daí muito bem claro, e depois, quando ele condena os fariseus cegos que tiram o dízimo do cominho e da hortelã, mas não cuidam bem dos próprios familiares, ele explicita esse uso de expediente, né? Então aqui a gente já vislumbra um tipo de orientação para que, quando formos utilizar ou cumprir esse mandamento divino de nós termos compaixão com os pobres, nós não utilizemos de determinados expedientes para justificar a nossa avareza. Salmos 82, de 2 a 4 fala: até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então, o salmista ele já vai um pouco mais além. Ele não manda só, como nós vemos no Pentateuco, ele não manda só dar um auxílio efetivamente material aos pobres, a comida e os produtos do campo que caíssem e aos quais ele teria acesso, mas ele manda também que aquele auxílio que não é o auxílio material, mas é um auxílio no sentido de não permitir que a desvantagem econômica dele faça cair sobre ele injustiças, que esse auxílio também deve ser praticado pela igreja. Isso fica aprofundado num tom de condenação nos profetas. Então, lá em Amós nós vemos: ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, e dizei a vossos senhores: dai cá e bebamos. Aqui o profeta Amós compara as esposas dos ricos dos hebreus que estimulavam e que, ao invés de exercer e aconselhar a caridade aos seus maridos, elas estimulavam a eles que, pela sua avareza, não permitissem essa remissão ou esse uso das vinhas e dos cereais caídos à beira do caminho, mas que tudo fosse usado para o proveito econômico, sem nenhum tipo de benefício ao pobre. E aqui Amós as chama
de vacas, fazendo referência à maneira abastada como elas se encontravam no sentido mesmo de, enquanto havia fome, elas comiam e bebiam bastante. O mesmo nós encontramos em Isaías, lá no texto que vocês vão receber, Isaías 3, versos 14 e 15. No Novo Testamento, nosso Senhor incluiu, isso é muito importante, incluiu a doação de esmolas na prática dos seus discípulos. Então, o que equivale a dizer que dar esmolas pode ser considerado mesmo uma prática cristã e evangélica, como nós vemos no Evangelho, e neotestamentária. Ele orienta no capítulo 6 de Mateus, nos versos de 1 a 4. E ele diz, ele ao recomendar que a esmola, ao recomendar como a esmola deve ser dada, ele reconhece o dar esmola como uma disciplina espiritual do cristão, como um exercício espiritual do cristão e que deve ser feito da maneira como ele prescreve. Então ele fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Então o que acontece? A esmola deve ser feita em segredo, deve ser feita não para angariar uma estima, não para angariar uma respeitabilidade. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Quando ele fala isso, ele não está falando que se esgota a disciplina de fazer o bem, que se esgota no simples fazer em secreto, ou fazer sem que outros vejam. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que quando você faz isso ostensivamente, dificilmente você vai fazer isso por compaixão, que é realmente o que o Pai quer que nós tenhamos quando nós auxiliamos os outros. Que seja feito por uma piedade, por um conceito de compaixão. O porquê das esmolas? E aí nós vemos a principal diferença entre a disciplina da esmola entre os cristãos, católicos, muçulmanos e espíritas. O Evangelho diz que nós devemos dar esmolas porque nós apenas administramos aquilo que é do Pai. Não há algo nosso. As posses que nós temos, elas pertencem a Deus e nós estamos colocados para gerenciá-las. Então é fundamental para uma compreensão das esmolas o conceito de mordomia. Então nós ajudamos aos mais necessitados, porque tudo que está em nossas mãos, talentos, bens, habilidades, veio de Deus. E nós devemos usar isso para ajudar os mais necessitados, porque essa é uma determinação de Deus. É fundamental para uma compreensão cristã das esmolas o conceito de mordomia. Deus é dono de todas as coisas e somente Ele tem o direito de distribuir riqueza. O homem é, portanto, responsável pelo uso de todas as suas posses para a glória de Deus. Compartilhar a abundância de Deus com os menos afortunados é um privilégio para o cristão. É símbolo de gratidão a Deus por seu amoroso cuidado e uma ilustração da sua graça. Então,
nós compartilhamos o que Deus nos dá como uma forma de distribuição da riqueza que Deus estabeleceu na terra, como um ato de adoração a Deus pessoal, um ato de desapego e principalmente uma ilustração da graça de Deus, porque assim como nós não tínhamos nada, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu as riquezas celestiais gratuitamente quando nós não tínhamos direito a nada, e nós fazemos com os nossos bens e com as coisas que Deus nos deu, sejam habilidades, sejam bens, sejam informações, nós as compartilhamos com os que não têm como ter acesso a elas, a esses bens, a essas habilidades, e nós compartilhamos isso ilustrando a graça de Deus para conosco. Um ponto bem interessante que eu gostaria de destacar com os irmãos é o seguinte: esse verbo esmolar, ele faz parte de uma categoria de verbos. O reverendo Joel saberia falar isso muito melhor do que eu, pela sua formação no campo da semiótica. Ele faz parte daquelas categorias de verbo que em si precisam de um esclarecimento, porque eles valem para ambos os lados. Por exemplo, quando eu falo eu aluguei um imóvel, pode ser entendido de duas maneiras: eu sou o locador ou eu sou o locatário. E aqui eu esmolei pode ser entendido também de duas maneiras. Pode ser entendido como ou eu pedi esmola ou eu dei esmola para alguém. Esse tipo de verbo, ele está dentro da natureza, da língua humana. Ele está guardando um traço de comunhão. Por exemplo, quando eu falo eu aluguei um imóvel, eu tenho a posse do imóvel, mas eu tenho uma comunhão desse imóvel porque o locador, que foi quem alugou esse imóvel para mim, ele tem a propriedade. E a mesma coisa, quando eu dou uma esmola para alguém, esse alguém está recebendo algo que é meu, mas eu transfiro para ele, mas que originariamente era meu, mas guarda o sentido também de ambos terem a mesma coisa. Há um aspecto de comunhão nessa palavra, no ato de dar esmola. E aí, abrangendo esse ato, que é no ato de fazer essa boa ação, quando nós fazemos num ambiente cristão, isso nos indica um elemento de comunhão entre os crentes, quando um auxilia o outro, quando existe uma doação que atinge um irmão em Cristo. O verbo indica uma comunhão de objeto. O exercício, isso daí indica também o seguinte, que o exercício da esmola, quer dizer, aqui eu estou falando no sentido lato, mas do apoio, do auxílio ao outro entre os cristãos, ela, tendo em vista essa natureza da palavra, ela tem essa característica de manutenção da comunhão. A regra do Antigo Testamento de ajuda aos pobres e manutenção das propriedades dentro de uma família guarda uma ligação com a especulação promovida pelos hebreus, com a especulação imobiliária promovida pelos hebreus antes de sua escravidão no Egito. Quando os irmãos leem a história de José, os irmãos quando forem ler, leiam atentamente e percebam que ele praticamente compra todo o Egito. E como ele era o primogênito, recebeu a primogenitura por Jacó, basicamente todas as propriedades do Egito se transferiram para os hebreus, e não há registro bíblico, mas imagina-se que eventualmente isso daí tenha sido o início ou o estopim para o preconceito contra eles, como aconteceu no correr da história, né?
Escolhe-se alguém que tenha uma classe de pessoas que tenha uma posição financeira patrimonial boa como bode expiatório, e isso aconteceu muito com os judeus no correr da história. Mas Moisés, quando recebe de Deus o Pentateuco, ele estabelece um sistema que a propriedade não poderia sair das famílias, teria que ser vendida entre os irmãos, e estabelece o sistema de que deveria haver um acesso dos pobres aos alimentos, para que também não houvesse a fome não fosse motivo de um enriquecimento, de uma vantagem econômica desproporcional, de tal modo que comprometesse a comunhão do povo de Israel. Olha, isso hoje nós não transformaríamos isso numa lei civil, embora haja indicativos aí de solidariedade social, muitas coisas, mas não transformaríamos isso numa lei civil. Mas a lição teológica que fica para nós quanto a isso é a seguinte: é que a comunhão, ela deve ser feita de um modo a não, quer dizer, o ato de dar esmolas ou de ajuda econômica dentro da igreja, ela deve ser feita de um modo que as vantagens econômicas não prejudiquem, as situações de vantagem e desvantagem econômica não prejudiquem a comunhão. Então é por isso que as igrejas costumam ajudar os irmãos que não podem ir a um determinado evento, dando meios que ele consiga ir, ou apoiam aqueles que precisam participar de determinada atividade da igreja de comunhão e não tem meios, ou apoiam mesmo os próprios irmãos da igreja em situações diárias para que eles possam se reequilibrar e se reestruturar e manter-se com uma vida compatível com o Evangelho. Como nós vemos em Filemão, a vantagem econômica não pode se sobrepor à comunhão. E como nós vemos em Ananias e Safira, na fala de Pedro, logo após a morte na fala de Pedro para Ananias, antes dele vir a falecer, punido por Deus, nós vemos ali que a vantagem econômica não deve afetar a comunhão e a desvantagem econômica não é motivo para que se avancem sobre a propriedade dos irmãos mais abastados. Porque ele fala: olha, Ananias, você podia ficar com o que você precisava, você não precisava dar tudo, então não é uma obrigação, mas ele fez isso para conseguir algum tipo de proeminência. E por fim, irmãos, concluindo, eu vi aqui 4 pontos fracos da prática de dar esmolas. Só voltando, então, nós damos esmolas como um exercício de mordomia, de ilustração da graça de Deus e de demonstração íntima, pessoal, não perante o mundo, mas íntima mesmo, a nós mesmos, de que o Senhor é dono das nossas vidas. Por isso que nós damos, é um tipo de exercício espiritual em que nós demonstramos isso, diferentemente dos católicos, que muitas vezes veem o dar esmola como um ato de conquista salvífica, ou dos espíritas, que o veem como um ato ou dos católicos medievais, que o veem como um ato de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento. O judaísmo intertestamentário, ele criou essa categoria dos fariseus, dos quais nós falamos. E ao criar essa categoria, ele cria essa ideia de o dar esmolas como um exercício de conquista perante Deus, de conquista de santidade. Não é esse
o propósito, mas o dar esmolas é um exercício pessoal de demonstração do senhorio de Deus sobre nossas vidas, da gratidão a Ele e de ilustração da graça. Os pontos fracos do dar esmolas. Primeiro é a tendência de considerar a doação como um meio de obtenção do favor de Deus. São esses casos que nós falamos agora há pouco. E a condução, um outro ponto fraco do dar esmolas é a condução a sentimentos paternalistas dos ricos em relação aos pobres. Isso corrompe a comunhão. Até mesmo eu já vi igrejas em que as pessoas ficam tão acostumadas a apoiar os mais humildes que em algum momento começam a querer determinar até o futuro daqueles mais humildes, dos filhos daqueles mais humildes. Então, você vai fazer faculdade? Para que tanta ambição? Consiga alguma coisa mais simples. E o sujeito às vezes tem habilidade, talento, passa no vestibular, não ouve aquele conselho e segue adiante. Eu conheço uma história assim. E eu fico imaginando, rapaz, se esse rapaz tivesse ouvido daquele pessoal, e era tinha sido sempre apoiado por uma igreja. Muitas vezes, por trás do ajudar, existe um espírito mesquinho de domínio. Essa ideia de manter a pessoa sob controle, manter a pessoa sob dependência. E tem o outro lado, ela conduz também a mendicância profissional e a dependência passiva. Existem pessoas que são hábeis em pedir dinheiro. Eu me lembro, devia ter meus 18, 20 anos, eu era membro de uma igreja batista que meu pai pastoreava, e era muito comum aparecer na porta da igreja gente pedindo dinheiro, e uma vez apareceu um rapaz pedindo dinheiro, dizendo que morava em São Paulo, que precisava voltar para São Paulo para ver a família, tudo isso. E eu acho que meu pai queria me ensinar alguma coisa com aquilo. Tá bom, então você vai lá na rodoviária, pega aqui um dinheiro, compra uma passagem para ele para São Paulo e quando ele embarcar, você volta para cá. Aí eu fiz isso. Assim que a gente comprou a passagem, ele falou: não, você já pode ir agora. E quando nós fomos embarcá-lo, ele virou e disse: não, ele desistiu e a gente perdeu o dinheiro da passagem. Existem pessoas que são mendigos profissionais, que contam as histórias mais tristes e enternecedoras, que você quase chora, mas que ele só quer o dinheiro e quando ele vira a esquina, a realidade é outra. Então, um aspecto que tem que ser considerado ao dar a esmola é justamente esse. Se nós não estamos alimentando um pecado, uma sinecura da pessoa, um pecado de viver de dinheiro fácil, nós temos que estar atentos a isso. E o outro que tem relação com o que nós já também expusemos aqui, é que muitas vezes nós somos tentados, ao dar esmola, a ter uma sensação de boa espiritualidade, de recompensa, de exibição de espiritualidade. Eu creio que esse daí é um dos maiores. A gente é tentado sempre a falar que ajudou alguém, que é tentado sempre a falar que auxiliou uma pessoa a ajudar alguém na frente dos outros, para de algum modo mostrar que tem uma boa espiritualidade, ou que que também é de alguma forma bem sucedido. Essas são tentações constantes que nós temos. Então, meus irmãos, nós escolhemos esse tema. São palavras breves sobre o cristão e a prática das esmolas. Parece que estava conversando com o presbítero Vitor Grando, ele me disse que isso hoje é um tema que está sendo discutido pelos católicos. Os católicos estão falando muito nas redes sociais, e eu creio que fazermos essa abordagem foi algo contemporâneo para nós, útil, que nós guardemos esses aspectos principais. Vai ser postado depois no grupo da igreja esse roteiro desse estudo bíblico.